O que é a experiência? As empresas, por exemplo, quando alguém vai para uma empresa, por exemplo, de motorista, principalmente quando é motorista de ônibus, de carro grande, a primeira coisa que eles olham no currículo da pessoa ou pergunta para a pessoa que quer se empregar é se ele tem experiência. Sabe por quê, irmão? Porque a pessoa que não tem experiência, ela nem sequer muda de categoria de carteira. Ele precisa ter experiência na carteira A, B, para poder ir para as outras carteiras de motorista, para ser, para ir, etc. e etc. Porque precisa de experiência. Então, sem a experiência, não tem como essa pessoa se tornar em um motorista de carro grande. Precisa da experiência. Então, eu quero falar para vocês sobre experiências espirituais que acontecem na vida de algumas pessoas e nas nossas vidas também. A primeira experiência que eu quero falar para vocês é sobre a experiência do novo nascimento. A experiência do novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é uma experiência que todo crente já conseguiu. Lá em João capítulo 3, quando Nicodemos ele vai até Jesus, a Bíblia diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que de noite foi ter com Jesus. Aí quando ele chegou até Jesus, ele disse assim: mestre, eu sei que tu és um homem vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha o que Nicodemos disse para Jesus, irmão. Ele foi elogiando Jesus. Ele saiu, ninguém sabe se foi de longe ou se foi de perto até Jesus. Mas a Bíblia diz que Nicodemos ele não foi para poder ouvir a palavra de Jesus, porque Nicodemos ele era um mestre da lei, irmão. Nicodemos ele sabia a Bíblia de cor e salteado. O que foi que chamou a atenção de Nicodemos? Os sinais que Jesus fazia. E muitas vezes tem pessoas dessa forma como Nicodemos, irmão, que viaja quilômetros e mais quilômetros para ir uma cruzada de milagre, para ir uma cruzada de uma pessoa famosa, etc, e etc, simplesmente para poder ver poder. E não é errado de ver poder. Mas a questão é que muitas vezes as pessoas elas confundem, elas trocam. Ela troca a pessoa de Jesus pelo poder de Jesus. Nicodemos era desse tipo. Ele queria saber do poder. Ele queria saber como é que você faz esses negócios aí, rapaz. Porque Nicodemos não sabia a Bíblia, mas não tinha poder, não tinha nada de sinal na vida de Nicodemos. E ele chega elogiando Jesus: eu sei que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Elogiando. Quem é que não gosta de elogio? Se fosse para um de nós, o que a gente ia dizer? Eu sou mesmo. Eu estudei teologia, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já fiz oração e pessoas foram curadas, eu já fiz oração e demônio foi expulso, etc. e etc. Porém, Jesus não falou isso, irmão. O que Jesus falou para Nicodemos? Jesus disse assim: tu precisa nascer de novo. Porque Jesus ele não está preocupado com os nossos elogios. Não tem gente que quando vai fazer aquelas orações, irmão, né? Deus tremendo, Criador de todas as coisas, etc., Criador do universo, que sabe o tanto de litro de água que tem no mar, etc., que sabe os palmos que tem no céu. Aquela oração toda bonita como aquele fariseu que fez no templo. Muitas vezes acontece isso. E Jesus, irmão, ele nem está ligando para isso. Jesus ele se preocupa com a simplicidade. O homem que estava lá orando no templo quando Jesus contou a parábola, ele estava orando teologia. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu louvo a Deus, e etc, e etc. Aí Jesus disse: ó, aí tinha um pecador lá no templo que não falava nada. Sabe o que ele dizia? Deus tem misericórdia de mim, só isso. E Jesus disse: esse saiu justificado e aquele outro não saiu, porque aquele que se exalta, Deus abate, e o que se humilha, Deus exalta. Então Nicodemos, ele queria elogiar Jesus, mas Jesus disse assim: Nicodemos, tu precisa nascer de novo, rapaz. Por quê? Porque se você não nascer de novo, você nem vê o reino de Deus. Nicodemos olhou para Jesus e perguntou: mas como um homem mestre, irmão?
da lei, cara que sabia a Bíblia, depois salteava teologia e mais teologia. Quando Jesus falou para ele nascer de novo, sabe o que ele disse? Como que não pode nascer sendo velho, rapaz? Porventura pode entrar de novo no ventre da sua mãe. Olha que coisa, irmão. Olha as palavras desse homem. É uma coisa sem lógica, irmão. Como é que uma pessoa grande, que nem eu sou alto, 1,83 m, vou entrar de novo no ventre de minha mãe para nascer? A pergunta desse homem é uma pergunta, se a gente for olhar, uma pergunta besta. Mas sabe por que ele perguntou? Porque ele não sabia como era. Nicodemos, ele era profissional, ele era entendedor das coisas humanas, porém das coisas espirituais ele não sabia de nada. Aí Jesus disse, tu precisa nascer de novo. Quando ele fez essa pergunta, Jesus diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro Jesus falou ver, agora Jesus está dizendo, se não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus, irmão. Aqui está o passaporte para entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água significa o símbolo do arrependimento. Tu precisa nascer de novo, Nicodemos. Da água e do Espírito. Aí Nicodemos não sabia o que era isso. Jesus Cristo teve que explicar para Nicodemos. Diz, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse assim, irmão, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. O que Jesus estava falando para Nicodemos? Aquele primeiro nascimento que você teve com sua mãe, Nicodemos, é o nascimento que todo ser humano tem. É o nascimento natural que você teve. Mas existe um outro tipo de nascimento, que é o novo nascimento, que é espiritual. E quando você nasce de novo, irmão, você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa diferenciada, com identidade nova. Aleluia. Você é diferente. O macaco, irmão, quando ele tem filho, macaco gera macaco. Vaca gera boi ou vaca da sua espécie. Cachorro gera cachorro. Agora uma pessoa quando nasce do Espírito, o que acontece? Se no mundo natural a gente vê que esses animais geram de acordo com a sua espécie, quem nasceu do Espírito é Espírito. É o Espírito, irmão. Agora as pessoas ficam perguntando assim, mas nascer do Espírito, como pode ser isso? Como é que pode acontecer essas coisas? Fulano agora está dizendo que é uma nova criatura. Não é fulano que diz, irmão. É a palavra de Deus que diz. Você pode não acreditar, mas a Bíblia diz que você é uma nova criatura em Deus. Por que muitas vezes, irmão, nós ficamos com a nossa mente confusa achando que nós não somos nova criatura? Porque o diabo, ele gosta de falar do nosso passado. Você fez isso lá no passado, você fazia isso, fazia aquilo, e fica nos acusando para poder a gente achar que nós não somos uma nova criatura. Mas a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. Agora veja a explicação lá de João capítulo 1, versículo 11 até o 13, do novo nascimento. A Bíblia diz assim, veio para o que era seu, falando sobre Jesus, para o judeu. Os seus que eram judeus não receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de ser feito filho. Os que não nasceu da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Aqueles que receberam Jesus Cristo, irmão, agora são filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, não tem muita coisa para nós aprender ainda. O que Deus é, os atributos de Deus, a riqueza que Deus tem, o amor que Deus tem. Quanto mais, irmão, nós conhecer Jesus Cristo, mais nós vamos saber como é que Deus é. Agora você pensa, Deus é seu Pai. E agora o que acontece? Se Deus é seu Pai, você vai parecer com seu Pai. Quando nós nascemos de novo, irmão, nosso espírito nasce. Nosso espírito, ele nasce de novo. Agora, por que o espírito tem que nascer de novo? As pessoas que não receberam Jesus ainda, elas têm espírito, tem, mas é um espírito caído.
não tem conexão com Deus nenhuma. Mas as pessoas que nasceram de novo, o espírito delas foi vivificado. Aleluias. Como Jesus foi vivificado da sepultura, irmãos. Foi vivificado. Então nós somos nova criatura em Deus. Aleluias. Então as pessoas se perguntam, mas o que eu faço para nascer de novo? É o que a Bíblia está falando aqui em João capítulo 1, versículo 11 em diante. Aqueles que receber Jesus vai ser uma nova criatura. Vai ser filho de Deus. E agora o que nós precisamos fazer? Começar a parecer com Deus. Lá em João capítulo 8, quando Jesus disse que era filho de Deus, irmãos, aí os judeus, Jesus disse assim, eu faço o que vi junto de meu Pai, e vocês também fazem o que viu junto do Pai de vocês. Agora que coisa interessante, Jesus fazia obras, irmão, que os judeus não faziam. Então eles diziam que era filho de Deus, mas as obras deles, sabe o que era? Querer matar Jesus, querer matar pessoas. Como é que filho de Deus tem uma obra dessa? Aí se Jesus era filho de Deus e fazia as coisas boas, o que tinha que acontecer? Eles tinham que imitar Jesus. As obras dele tinham que ser parecidas com a de Jesus para poder ele ser filho de Deus. Então o que Jesus falou para eles? Vocês agora têm por pai o diabo e quer satisfazer a vontade do pai de vocês. Porque minha palavra não entra em vós. Então não tem como, irmão, Deus ser nosso pai e nós fazer obras diferentes. Precisa imitar o Pai. Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Se nós somos filhos de Deus, agora nós imitamos Deus. Então nascer de novo é isso aí, irmãos. 2 Coríntios 5 e 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O seu passado, irmão, a sua vida, desde quando começou até no momento que você aceitou Jesus, aquilo que foi feito lá, Deus jogou no mar do esquecimento. Agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Não deixe o diabo te acusar. Você fez isso, você fez aquilo, você roubou, você se prostituiu, você fornicou. Você diz, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E você não pode me acusar, porque a Bíblia diz, sabe o que lá em Romanos? Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, se não anda segundo a carne, mas segundo o seu Espírito. Aleluia. Não adianta, irmão, alguém querer vir te acusar, seja o diabo, seja lá quem for. Não aceite, você é uma nova criatura. Aleluia. Então essa é a primeira experiência que um crente tem. Nascer de novo. Agora tem uma segunda experiência, irmão, que o crente tem que passar. O batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é uma segunda experiência que um crente, irmão, precisa ter na sua vida. Batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Os apóstolos estão preocupados com o que Jesus veio fazer. E eles fazem uma pergunta para Jesus assim: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Jerusalém? Aí Jesus diz assim para eles: não convém vocês saber as estações dos tempos que Deus estabeleceu com o seu próprio poder. Agora Jesus começa a dizer, Atos 1 e 8, mas receberei virtude. A palavra virtude significa poder. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O que é, irmão? Experiência. Testemunha. Sabe o que é testemunha? Aquilo que você viu. Não é simplesmente aquilo que você ouviu, é o que você viu. Para você ser testemunha de algo, de um fato, você precisa ver. Por exemplo, acontece um acidente em qualquer lugar, você passou, você vai servir de testemunha. Para você ser testemunha daquele acidente, você precisa ter visto aquilo acontecendo. Quando você chegar diante do juiz ou do delegado para você dar o seu depoimento, você tem que falar exatamente como você viu, irmão. Então o que acontece? Se nós não tivermos a experiência, nós não temos como falar. Lembra do que eu falei no começo? Nós vamos parecer aquela fruta, irmãos. A pessoa que não comeu a fruta não sabe que gosto tem. Agora, quando você tem experiência, irmão, é diferente. Você fala diferente. Você não fala de teoria, você fala o que você viveu.
Aleluia. Você precisa ser uma testemunha de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Uma testemunha. E o que um testemunho faz, irmão? Ele testemunha o que ele viu. Se você, irmão, está dentro do evangelho, ou eu, ou qualquer outra pessoa, e não tem nada para contar, você ainda não pode ser uma testemunha de Jesus. Você precisa ser uma testemunha. De quê? De milagres, de maravilhas, de poder, de glória, do que eu vou falar aqui mais adiante. Aleluia. Então, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: vocês vão receber o poder. Acontecer o Espírito Santo sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão produzir prova do que eu ressuscitei. Agora é interessante isso aqui, irmãos. Porque se nós não vimos Jesus quando Jesus estava na terra, como é que nós vamos, irmão, ser testemunha de Jesus? Só tem um jeito: através da experiência que você tem. A experiência que você tem fala que você é uma testemunha de Jesus Cristo. Aleluia. O novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, o batismo. Aqui é completando a obra na sua vida de salvação. Batismo com o Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 2, quando Jesus já tinha feito essa promessa para eles: fica em Jerusalém que vocês vão receber. Agora lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala sobre a vinda do Espírito Santo, e a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Jesus fez a promessa. Eles passaram aproximadamente de 7 a 10 dias orando para poder receber essa experiência. É interessante, irmão, que quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele é assunto ao céu, a sua assunção, tinha 500 pessoas naquela multidão e ouviram o que Jesus disse: vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias, 10 dias de oração, eles lá no Senado, no Atos capítulo 2, você consegue ver. E aí, 10 dias, eles começaram a orar. Sabe quantas pessoas desistiram de buscar o batismo com o Espírito Santo? 380 pessoas. Mais da metade das pessoas que estavam esperando aquela experiência desistiram de receber o batismo com o Espírito Santo. Então muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós estamos querendo ver uma promessa de Deus acontecendo na nossa vida, e a gente começa a buscar, depois começa a cansar, depois começa a achar que está demorando, e aí para de buscar. Mas o que Jesus falou no Mateus capítulo 7? Pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir se-vos-á. Então o que aconteceu em Atos capítulo 2? A Bíblia diz que 380 pessoas desistiram e apenas 120 ficou. Os que perseveraram, irmãos, conseguiram receber o batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Perseverar. Então, o que eu falo para você? Você precisa perseverar, irmão. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Ainda não? Quem é batizado aqui com o Espírito Santo, levanta a mão. Poucas pessoas, irmão. Está vendo? Precisa, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E o que eu faço para receber? Depois você vai saber. Então, Atos capítulo 2, eles receberam uma nova experiência. O que acontece nessa nova experiência, irmão? O batismo com o Espírito Santo, sabe o que é? A pessoa começa a falar no idioma celestial, línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo faz isso com a pessoa. Eu lembro, irmão, da minha experiência com buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu disse para vocês que eu ia falar sobre experiências espirituais. Eu não quero falar simplesmente só o que está aqui na Bíblia, o que aconteceu na minha vida, porque eu tenho que ser uma testemunha para você. Aleluia. E eu lembro que eu fiz campanhas, irmãos, várias vezes. Uma campanha, Deus não batizou. Eu ia para o monte, mas os meninos, e eles já eram tudo batizados com o Espírito Santo, irmãos. Eles faziam a roda assim, me colocavam dentro e começavam a orar em língua. Tu vai receber, tu vai receber. E eu subi um monte sozinho direto. Eu quero receber esse negócio, eu quero saber como é que funciona isso aí. E buscava, e subia a monte, descia a monte, fazia campanha e nada acontecia.
Mas eu não desistia. Quando foi um dia, eu estava lá em casa, eu morava só nesse tempo. E aí eu orando de madrugada, irmão, quase dormindo. Sabe quando você estava quase dormindo e quase acordado? Estava mais ou menos daquele jeito. E de repente, irmão, eu estou orando, daqui a pouco parece que eu estou sonhando. Comecei a falar línguas. Aí quando amanheceu o dia, eu falei para meu irmão, tá dormindo, rapaz, Jesus me batizou com o Espírito Santo essa madrugada. Aleluia. Eu recebi uma nova experiência. Agora eu sei, irmão, o que é falar língua. Eu não simplesmente sei porque as pessoas falaram, porque aqui na Bíblia está escrito em Atos, capítulo 2. Eu sei porque eu falei. Eu tenho essa experiência, eu posso contar para você. É uma das coisas mais extraordinárias e maravilhosas que pode acontecer na vida de um crente, irmão. A pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E o que acontece, irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, além de você falar a língua? Quando você for testemunhar, você é diferenciado, irmãos. Por exemplo, Pedro, no capítulo 2 de Atos, muitos brincam que Pedro tinha pregado 300 sermões sem ganhar uma alma. Eu não posso afirmar que isso é verdade, mas é uma conjectura boa de se fazer. Pedro pregou 300 sermões sem ganhar uma alma, mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou um sermão e ganhou 3.000 almas. Glória a Deus. Quando você é batizado com o Espírito Santo, irmão, parece que algo estranho, sobrenatural acontece na sua voz, na sua fala. Não é mais do mesmo jeito quando você fala. Você que pensa que é, mas as pessoas que estão ouvindo, elas sabem que é diferente, irmão. A pessoa, irmão, quando ela tem a presença do Espírito Santo, você vê essa menina que cantou aqui na frente. Tem pessoas que não têm a presença, muitas vezes vem e canta, ninguém sente nada, não acontece nada. Mas quando a pessoa tem a presença do Espírito Santo, irmão, quando ela canta no mundo espiritual, o céu se abre. Aleluia, Deus. Aleluia. Experiências espirituais, batismo com o Espírito Santo. A segunda experiência, a terceira experiência que acontece, que tem que acontecer com o crente, sonhos e visões. Acontece isso com o crente? Com quase todos, irmãos. O problema é que muitas vezes os crentes não sabem discernir o seu sonho. Ele não sabe interpretar, mas a maioria dos crentes eles sonham, eles têm sonho profético. Aqui aconteceu de Atos no capítulo 2, versículo 17. Quando os homens estavam achando que aquele povo que recebeu o batismo do Espírito Santo estava bêbado. E isso aí não é nada de gente bêbado. Isso aí é o que o profeta disse que ia acontecer nos últimos dias. A Bíblia diz que Deus derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos e os filhos vão profetizar. Aleluia. Aleluia, Deus. Sonhos, irmãos, e visões. Isso aconteceu em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10. Sonhos e visões. Cornélio nem crente não era. Tem gente que não é crente, pode ter sonho, pode. Faraó não era crente e teve sonho. E um sonho que Deus mostrou para poder ele salvar as pessoas da fome. Então tem gente, irmão, que nem crente ainda é, mas ele já tem um chamado profeta. Glória a Deus. Então Cornélio, ele contou a sua visão para os apóstolos. José também teve sonho. Eu, irmãos, o meu vídeo não funciona bem de visão. Qual é a diferença de sonho e visão? É fácil. O sonho você está dormindo e visão você vê acordado. Tem hora que você vê coisa, irmão, acordado. Agora, os sonhos, eu, por exemplo, eu tenho muitos sonhos, irmão. E é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque a pessoa que tem sonho, Deus quer abrir a visão dele, ele não vê só coisas boas. Eu enxergo, irmão, muitas vezes demônios sonhando. Tem hora que é uma luta. Muitas vezes eu acordo e Jordana sabe disso daí que eu estou contando. Isso aqui não é porque alguém me disse, é porque eu tenho experiência disso daqui. Eu sonho muito. E tem gente, irmão, que sonha também, mas não sabe o que está acontecendo. Então nós precisamos
examinar a Bíblia para saber o que está acontecendo. Deus pode estar te mostrando alguma coisa no sonho, mas você não está sabendo discernir. Isso aí é experiências espirituais. Aleluia. Eu lembro, irmão, quando eu não era crente, eu sonhei com arrebatamento sem ser crente. Não sabia de nada, mas eu sonhei com arrebatamento. Depois que eu passei a ser crente e comecei a conhecer mais as coisas, conhecer mais a Bíblia, eu disse, rapaz, eu já sonhei com isso aqui. Eu não era crente, sonhei com arrebatamento e sonhei eu ficando. Aí é que é pior ainda. Então, irmão, sonhos e visões. Eu tenho muitos sonhos. Você pode ter sonhos e não sabe. Cornélio, ele viu um anjo orando lá na casa dele. 3 horas da tarde, estava orando e o anjo apareceu para Cornélio. Tem gente, irmão, que consegue ver anjo. Eu nunca vi um. Eu já senti assim que tem anjo perto de mim quando eu tenho esses sonhos assim. Mas eu não vejo. Mas tem gente que vê anjo como eu estou vendo o irmão Antônio aqui, ó. Conversa com um anjo como eu estou conversando aqui com vocês. É desse jeito, irmão. As experiências espirituais acontecem na vida das pessoas. Aleluia. Outra experiência espiritual: expulsão de demônios. Olha só, Mateus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus chamou os seus apóstolos e deu poder a eles para expulsar os demônios e curar os enfermos e pregar a palavra de Deus. A Bíblia fala em Mateus 8, versículo 16, que Jesus expulsava os demônios, curava os enfermos, curava cego, etc. e etc. Lucas capítulo 10, versículo 17, quando Jesus enviou 70, a Bíblia diz que eles foram, irmão, expulsaram o demônio e voltou com a maior alegria, falando para Jesus: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Como se tivesse descoberto uma coisa muito extraordinária e falando para quem? Para Jesus. Jesus deve ter pensado inocente, não sabe de nada não. Eu vi, Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Isso aí que você está vendo, isso aí é nada perto do que eu sei. Ah, meu Deus. Então, a expulsão de demônios, tem gente que já expulsou demônio. Você já expulsou demônio? Eu já. Eu disse que ia falar de experiência que está aqui na Bíblia e que aconteceu na minha vida. Eu lembro, irmão, da primeira vez que nós fomos expulsar um demônio, eu era líder de um grupo familiar, mais um homem chamado Davi. E aí, uma mulher estava manifestada demônio lá na casa dela, irmão. O marido dela, um homem baixinho, meio forte, não estava tão suado, irmão. Não tinha força mais para aguentar aquela mulher. Aquela mulher não tinha quem segurava ela. E aí o pastor da nossa igreja pegou e disse: Gil, vai lá mais Davi para poder orar pela mulher. E eu fui. Irmãos, você quer ver uma coisa feia, uma pessoa endemoniada, e principalmente desse jeito que eu vi. A moça, irmãos, ela estava transtornada. Os olhos dela, irmão, rodavam assim, ó, e mudavam de cor. Era uma coisa feia de você ver. E aí, o homem, foi essa Bíblia aqui que eu estava com ela, irmão, essa Bíblia aqui, ó, estava cheia de coisa dentro. Aí o homem chegou, a gente tirou as gravatas, fez uma oração, pedindo misericórdia a Deus, tudo, etc. Aí ele foi ler a Bíblia para o demônio. Falou bem assim, botou a Bíblia na frente da mulher e foi ler a Bíblia para o demônio. Sabe o que ela fez? Ela deu um culto na minha Bíblia que foi lá nas teias, irmão. E caiu tudo. Eu disse: rapaz, você não pode fazer isso aí não. O demônio sabe da palavra de Deus. Nós temos que expulsar no nome de Jesus. E aí a gente orou pelaquela mulher. Ela foi liberta. Quando ela foi sair dentro de casa, o demônio tornou para ela de novo. Nós voltou, orou por ela, expulsou o demônio, orou lá na casa dela tudo. E aquela mulher ficou na maior alegria. Foi levar nós lá na igreja de carro para o marido, na maior felicidade. Porque ela foi liberta e era desviada. Cantava na igreja, agora estava desviada. E o demônio fazendo isso com ela. Então, irmão, experiências espirituais tem que acontecer na nossa vida. Expulsar demônios. Outra experiência: arrebatamento de espírito. Isso aqui acontece muitas vezes quando nós estamos sonhando ou dormindo. Ó, Ezequiel 37:1, a Bíblia diz que Deus levou Ezequiel em espírito para ver um vale. 2 Coríntios 12, versículo 1 e 3, Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Aí Paulo nem sabe se foi em espírito, se foi em espírito ou se foi no corpo. Eu acredito que foi só em espírito, porque a Bíblia diz que carne não pode herdar o reino de Deus. Então eu acredito que foi em espírito. Paulo foi lá no céu, no terceiro, e ouviu coisas inefáveis, invisíveis, com palavras que não tem como explicar.
E Deus não deu ordem a ele para falar nada. Tem pessoas, irmão, que não podem ter um sonho e sai contando para todo mundo. No telefone você pode ver aí hoje o que está acontecendo. Pessoas profetizando, pessoas que sonham. Tem hora que a pessoa nem crente não é. Mas para poder ganhar visualização, fica inventando que teve sonho com arrebatamento, que viu isso, que viu aquilo, etc. E etc. Para ganhar engajamento, irmão. E o apóstolo Paulo, irmão, ele viu tudo isso aqui e Deus não permitiu ele falar. Não é para falar nada, Paulo. Eu sonho com coisa, irmão, e eu fico quieto, eu oro a Deus. Se Deus quiser que eu fale, eu falo. Mas se ele não quiser, eu não falo nada. Porque tem coisa, irmão, que é para você falar e tem coisa que é para você não falar. E o apóstolo Paulo, ele ouviu as coisas extraordinárias no céu e Deus não diz, Paulo, escreve uma carta e sai contando para todo mundo que você teve esse arrebatamento e ouviu essas coisas. Não é para contar. Então tem coisa, irmão, que não precisa contar. Você precisa pedir a Deus sabedoria para ver se é para contar ou se não é. Agora João, em Apocalipse, João foi arrebatado. Aí Jesus falou para João, João, o que você vê, escreve e participe para as igrejas da Ásia. Então aí Jesus estava dando ordem para poder ele falar. Agora tem gente aí na internet que está falando que Deus não está mandando nada, irmão. Eu acho interessante que tem homens, irmão, que eu conheço que são espirituais, que oram várias horas por dia, e eu não vejo esses homens dizendo essas coisas. Porque se Deus quiser falar com esses homens, Deus ia falar, irmão. Mas tem gente que não tem experiência, tem gente que não é crente, que está querendo ganhar engajamento no telefone e sai falando tudo que vê. É um fofoqueiro. Isso pode acontecer com você, irmão? Olha, irmãos, eu quero terminar aqui dizendo para vocês: tudo isso que eu falei e muito mais pode acontecer na sua vida. Tudo isso e muito mais. Eu quero ler um texto aqui para você, para nós terminar. Mateus capítulo 11. Acompanha aí comigo. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir ou esperou os outros? Jesus respondeu, disse-lhe: ide e anunciar a João as coisas que ouvis e vês. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado ao Evangelho. Aleluia. João, irmãos, ele estava duvidando que Jesus era Jesus. João, lá no batismo de Jesus, João testificou que Jesus era filho de Deus. Mas porque João estava passando por uma prova lá na cadeia, João começou a duvidar que Jesus era Jesus. E muitas vezes isso acontece conosco. Qualquer prova que a gente passa, a gente começa a dizer: rapaz, será que Jesus é Jesus mesmo? Será que a palavra de Jesus é a palavra de Jesus mesmo? É a palavra de Deus? A gente começa a duvidar. Agora veja que Jesus Cristo, quando os apóstolos chegou perguntando para Jesus: tu és o Cristo ou esperam os outros? O que Jesus fez? Jesus não disse para ele: eu sou. Sabe o que Jesus fez? Jesus curou meio mundo de pessoas cegas, alejadas, manca, que estavam sofrendo, fazendo alguma coisa, e disse: ide e anunciai para João o que vocês ouviram e o que vocês viu. O que vocês ouviram e o que vocês. Aquele João ali pode ser a multidão de hoje, irmão. Jesus falando para nós: ide e anunciai para a multidão o que vocês ouviram e o que vocês. Se você não vê as coisas, irmão, não tem como você ser um testemunha. Anunciai o que você ouviu e o que você viu. Prática. Prática na sua vida que aconteceu. Sabe o que é o Evangelho, irmão? Lembra quando Moisés enviou aqueles espias lá para espiar a terra prometida? Moisés dizia: espiai a terra, ver como é que a terra é, e o que vocês fazem? Trazer um fruto. Para quê? Para quando as pessoas de Israel verem aquele fruto, eles conhecerem que aquela terra verdadeiramente é boa. Essa terra representa o reino de Deus, representa o Evangelho. Você tem que ser muito mais do que uma pessoa teórica. Você precisa experimentar as coisas de Deus que podem acontecer na sua vida, para você ser um testemunho de Deus ao lado das coisas que podem acontecer. Glória a Deus. Amém? Amém. O que é que Deus quer nos ensinar nessa noite? Para concluir tudo isso aqui, que nós precisamos ser muito mais do que teórico, muito mais do que aprender só a falar. Nós precisamos viver e
passar para as pessoas: Jesus está vivo ainda hoje, Ele ainda ressuscita morto, Jesus ainda cura cego, Jesus ainda cura corpo, Jesus faz milagres, Jesus está fazendo essas coisas ainda hoje, irmão. Aleluia. Jesus está fazendo essas coisas ainda hoje. Se Jesus, irmão, não tivesse feito esse tanto de coisa na minha vida, eu já tinha desviado. Porque muitas vezes eu estou na prova pensando: rapaz, que coisa difícil, que tempo difícil. Sabe de que eu lembro? Das coisas que Jesus já fez na minha vida, irmão. Eu digo: rapaz, Deus existe mesmo. Por mais prova que eu estou passando, eu não posso negar que Deus é um Deus vivo, que está fazendo coisas grandes ainda aos dias de hoje. A Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Amém. Você entendeu o que Deus quis falar nessa noite, irmão? Seja muito mais do que um teórico. Seja uma pessoa prática. Seja uma pessoa que tem que contar. Quando as pessoas lhe abordar lá fora, irmão, abordar você lá fora, perguntando: como é que você pode falar algo desse Deus? Você vai dizer: Deus fez algo na minha vida e eu vou contar aqui para você agora. E você vai ver que Deus ainda está operando milagres hoje na vida das pessoas que continuam buscando a sua presença. Amém? Você quer, irmão, receber a experiência de Deus? Vocês vão buscar o batismo com o Espírito Santo? Para que eu preguei essa palavra nessa noite, irmão? Para poder incitar você a buscar as experiências com Deus. E isso pode acontecer, claro, irmão, pode acontecer com você. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você ler o livro de Atos, irmãos, a maioria das experiências que os caras viveram, os apóstolos viveram em Atos, as pessoas estão fazendo algo. Fazendo, sabe o quê? Orando. Está orando. Lembra de Atos capítulo 2? Eles estavam orando, buscando o batismo do Espírito Santo. Pedro curou um coxo lá em Atos capítulo 3. Pedro mais João estavam indo para a oração. O Cornélio estava orando na casa, capítulo 10 de Atos. Apareceu um anjo. Atos capítulo 3, Atos capítulo 12, Pedro está preso, a igreja está orando. Quando eles estavam orando, Deus mandou um anjo, libertou Pedro e foi para a casa de Maria. Sempre está orando. Então a oração, irmão, faz você viver experiências com Deus.